Paz e graça para você ligado nessa emissora. Mais uma vez estamos juntos aqui, como toda sexta-feira. E hoje fazendo uma entrevista que será bastante importante para o nosso autoconhecimento e também para o nosso autotratamento, né? Vamos tratar de questões da saúde ligadas às mais recentes descobertas da ciência, sobretudo da neurociência, acerca do intestino. Nós, mais uma vez, com muita alegria, recebemos o professor Dr. Igor Duarte, que é, além de palestrante, autor de vários livros, inclusive o último que a gente vai mostrar aqui, é professor universitário, neurocientista, né? Então, alguém que trabalha justamente nessa fronteira da ciência, uma fronteira muito recente e que tem nos ajudado bastante. Seja muito bem-vindo, professor Igor, paz e graça. Amém, pastor, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui e sempre trazendo temas, novidades, né? E o intestino é uma novidade. Para nós, né? Verdade. O irmão é membro da Igreja Universal do Reino de Deus, isso. Frequenta o... Eu sou da sede do Tatuapé, mas eu sou palestrante oficial do Grupo da Saúde do Templo de Salomão. Perfeito. Muito obrigado pela presença do senhor. Abriu espaço na agenda para falar conosco sobre, entre outras coisas, este livro aqui, ó, que tem um título bem interessante. O Primeiro Cérebro, né? E aí a figura do intestino, a figura estilizada do intestino. Professor, que história é essa? O nosso primeiro cérebro foi o intestino ou é o intestino? Enfim. É o intestino. Enfim, eu tive esse insight, viu, pastor? Eu estava num domingo na oração na igreja ainda, no domingo pela manhã, eu tive esse insight de que, na verdade, o intestino não é o segundo cérebro. Muito se ouve falar, né? O intestino é o segundo cérebro. Foi um cientista norte-americano, ainda nos anos 1990, ele publicou um livro chamado O Segundo Cérebro. Então, ele dava diversos argumentos pelo qual ele acreditava que o intestino fosse o segundo cérebro. E depois do livro dele, muito se avançou em pesquisa e conhecimento sobre funções do intestino. Mas eu estava nessa manhã, eu tive um insight no seguinte: quando ocorre a fecundação, o espermatozoide com o óvulo, e ele vai desenvolver o embrião, o sistema digestório do intestino, que é majoritariamente o representante do sistema digestório, ele se forma primeiro, tem uma semana antes. O sistema nervoso só vai se formar uma semana depois. Como nós sabemos que o intestino tem lá cerca de 500 milhões de neurônios, provavelmente os neurônios que nós temos aqui são descendentes dos neurônios que nós temos aqui. Então, muitas pesquisas já estão avançadas no sentido de que o intestino ele é uma espécie de irmão mais velho do cérebro e talvez seja ele quem tome as decisões. Então, as nossas decisões conscientes, talvez elas sejam direcionadas ou influenciadas pelo intestino. Aí, ele não pode ser o segundo, ele tem que ser o primeiro cérebro. O irmão usa uma palavra técnica, né? Agora, me fugiu a palavra. Como é que é? Arquencéfalo. Arquencéfalo, isso mesmo. Esse que é o mesmo prefixo de arqueologia. Isso, né? Isso. Arquencéfalo. É que arqueo, né, significa, a raiz significa antigo. Isso. E tem a etimologia da palavra, eu fui buscar no sentido do arque, do principal, como o arquianjo, o principal anjo. Então, eu utilizei o nome arquiencéfalo como o principal cérebro. Então, eu proponho nesse livro rebatizar o nome intestino. Que intestino, a palavra intestino significa interno. Embora seja um órgão interno, o intestino não é apenas um órgão simples da digestão
e da eliminação dos rejeitos da digestão. O intestino ele é muito mais do que isso. Então, uma das minhas sugestões desse livro é a gente rebatizar o intestino. Então, tirar o nome de intestino e colocar um nome mais apropriado, que mostre a sua verdadeira importância no funcionamento do organismo. Então, eu utilizo o termo arquiencéfalo. A sabedoria popular contemporânea até já desconfiava, sem ter noção da extensão dessa verdade, quando a gente ouve, repete, né, e fala, você é aquilo que come. É isso. Porque o intestino é que vai se apropriar ou rejeitar aquilo que a gente come, né? E não, ele não está obedecendo um comando do cérebro, ele é que está determinando, é isso? Exatamente isso, pastor. O intestino é ele quem decide. Ele precisa, então, ter neurônios de percepção, ele precisa ter neurônios de processamento e ele precisa ter neurônios de execução. É um mini cérebro, literalmente, é um mini cérebro. Então, quando o intestino percebe algo de errado na alimentação, por exemplo, ele acelera a eliminação para aquilo não ser absorvido e não fazer mal para o organismo. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, uma diarreia é uma emergência médica, mas a gente considera que o ideal não seria você cortar a diarreia, deveria deixar o organismo se restabelecer normalmente, tá? Claro que isso deve ser acompanhado sempre por um médico, porque a diarreia é uma emergência, tem o problema da desidratação. Mas veja, é o intestino que está decidindo isso, não tem a interferência direta do cérebro. Então, o intestino ele é um órgão autônomo. Eu sabia que eu tinha anotado a palavra, está aqui, ó, arquiencéfalo. Aí a pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte, bom, se o intestino é o arquiencéfalo, por que a gente desenvolveu o cérebro depois? Podia ficar só com ele. Eu acho, pastor, aí eu vou entrar no achismo aqui, porque a gente vai ter que voltar, então, na evolução. E aí, tudo quando a gente fala sobre evolução, embora a maior parte dos cientistas tenham uma ideia, ela não é mais do que achismo. Então, qual que é a minha ideia do ponto de vista evolutivo? Para a natureza desenvolver um cérebro, que é um órgão extremamente complexo e antieconômico, o cérebro consome até 60% do que o organismo absorve, de água, de glicose e de oxigênio. Credo. E ele é pequenininho assim, ó. Ele consome demais. Então, a natureza não poderia ter desenvolvido um cérebro sem antes ter desenvolvido um órgão capaz de captar energia. Logo, o intestino veio primeiro. Então, esse intestino primitivo, ele precisava lidar com as intempéries do ambiente, fugir de predadores e ir em busca de segurança, ir em busca de alimento. Então, para isso, ele precisava ter inteligência. Então, eu estou dizendo aqui, afirmando, o intestino, sim, ele é um órgão inteligente, ele tem a sua inteligência, tem a sua particularidade. Até hoje. Até hoje. O que aconteceu aí é mera especulação. A natureza utilizou, então, das células que já existiam no intestino para fazer agora um órgão apenas de processamento e de execução, que aí era o cérebro. O cérebro não é um órgão que vai captar nada. Ele é um órgão que retém, então, nutrientes e, a partir desses nutrientes, ele consegue entrar em funcionamento para criar, dentre outras, a mente complexa como nós conhecemos. Perfeitamente. Agora, que tipo de consequência ou de... no que isso nos afeta hoje, né? Já que ele é o arquiencéfalo, então ele teve um papel muito importante no passado. Como é que isso nos afeta hoje? Ok, muito que já temos o cérebro e então, muito provavelmente nossas decisões conscientes são baseadas na decisão do intestino. Sério? Sério. Então, por exemplo, eu já fiz muitas palestras em terapias de casais nas igrejas e, invariavelmente, depois da palestra, eu vejo sempre o marido falar assim, irmão,
sabe que a minha esposa me conquistou pela barriga. Sempre ouço isso. Então, ele está sempre se referindo aos dotes culinários da esposa, tá? O que ele não sabe é que ela também o conquistou pela barriga, mas não desse jeito que imagina. Provavelmente é no intestino das pessoas que se atraem, os intestinos. Eu vou explicar aqui. 70% da nossa imunidade está no intestino. E é a nossa imunidade quem faz nós gostarmos ou deixarmos de gostar de outra pessoa. Ah, é? É, pelo cheiro. Então, quando a gente se aproxima de alguma pessoa e ao sentir o cheiro, e esse é um cheiro inconsciente, eles chamam isso de feromônio, as células da imunidade dizem assim, ó, se afasta porque tem bactérias nesse organismo que podem ser nocivos para o seu. E então, o cérebro consciente, ele arruma uma série de justificativas para isso. Como, por exemplo, aquele ditado que fala assim, o meu santo não bateu com o da pessoa. Pois é, eu ia falar isso agora. Então, duas razões pra você não falar mais essa bobagem. Primeiro que você é crente. Verdade. Então, não tem nada a ver. E a segunda razão é que é uma grande mentira. O que não cruza são as suas bactérias não cruzam com as dele. Pronto. É isso. Então, a minha imunidade, que reconheceu um potencial risco naquela pessoa, fez com que, é melhor se afastar. E aí, por alguma razão que até então era desconhecido, mas agora a gente está começando a compreender, as pessoas têm mais afinidades ou ela tem mais repulsa por outras pessoas. E não é nada consciente. Na verdade, nós racionalizamos isso, mas a decisão é inconsciente. A decisão é inconsciente. Um cientista norte-americano, lá na década de 1970, chama Paul MacLean. Ele é muito conhecido dentro da neurociência. Ele propôs a teoria do cérebro trino. Cérebro reptiliano, cérebro límbico e neocórtex. Então, ele sugere que o cérebro reptiliano foi o primeiro que se formou, por isso que ele manda nos dois. E o neocórtex é o terceiro, é onde reside a nossa consciência, onde nós tomamos as decisões conscientes. Aí a pergunta sempre foi, quem é que manda no cérebro reptiliano? Já que a decisão é dele, a decisão inconsciente, né? Então, muitos psicólogos, psicanalistas falam do inconsciente. Tá aí, é o arquencéfalo, o intestino. É o intestino que manda no cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, então, leva a informação do intestino para os demais. Aí nossas decisões, então, provavelmente estejam pautadas nas informações que vêm do intestino. Se não me engano, até o Sigmund Freud, ele falava sobre o funcionamento do intestino de acordo com o momento psíquico ou psicológico que a pessoa estava vivendo, né? Veja, pastor, é uma via de comunicação dupla, só que o cérebro, ele influencia no intestino também, 10%, e o intestino influencia no cérebro, 90%. Então, o principal nervo de comunicação do cérebro com o intestino é o nervo vago. Os neurônios do cérebro para o intestino correspondem a 10%. E os neurônios do intestino para o cérebro correspondem a 90%. Isso deve significar alguma coisa. Lógico. O fato de que o intestino tem uma maior comunicação direta com o cérebro, provavelmente para exercer essa influência. Pois é. E agora, não sei se a culpa é do cérebro, do intestino ou da minha velhice. Esqueci de novo de pôr a enquete no ar. Eita, nós, viu? Vou te falar, vou pôr um cartaz ali assim, enquete. Porque eu anoto na minha ficha, mas não olho, o que adianta? Pois bem, vamos ver aquilo que... fazer a nossa pesquisa, né? Você já sabia que o intestino pode ser considerado uma extensão do cérebro e vice-versa? Claro que hoje nós estamos falando que ele é muito mais do que uma extensão, né? Mas pelo menos você já conhecia essa informação? Sim, não ou desconfiava, tá? No fim da edição a gente vai consultar aí o resultado parcial da enquete. E já que eu interrompi a entrevista, você que está assistindo essa entrevista pelo YouTube, a gravação é transmitida em tempo real, participe, mande sua pergunta, mande a sua opinião, enfim, e a gente vai colocá-la aqui no ar, tá bem?
a gravação está sendo transmitida. Quando acabar a gravação, a transmissão acaba e o programa não fica disponível. Só depois que ele for exibido é que você vai poder assistir de novo no YouTube. Muito bem. Vamos lá. O primeiro cérebro, estimulação neuroentérica. O que é ENE? Esse é um tratamento que eu desenvolvi baseado na eletroestimulação e na magnetoterapia focado para o intestino. Nutricionistas, nutrólogos, médicos especializados nessa área vêm tratando bem do intestino com as técnicas já existentes, mas nunca se falou, por exemplo, na estabilidade elétrica do intestino. Nunca se falou em melhora na circulação do intestino. E eu trago isso com esse tratamento chamado de estimulação neuroentérica. É basicamente a gente melhorar o funcionamento dos neurônios do intestino, para melhorar o próprio intestino e para melhorar a atividade cerebral. Lembrando, o intestino manda no cérebro, os neurônios do intestino mandam nos neurônios do cérebro. Se a gente melhorar a circulação, se a gente manter a atividade elétrica dentro do que é considerado normal, nós temos uma melhora no funcionamento do cérebro também. Bom, eu tenho várias perguntas para fazer para o senhor. Vamos lá. Vamos lá. A questão eu não lembro mais, devia lembrar, né, mas não lembro. Intestino delgado e intestino grosso, que é o arquiencéfalo, não é a mesma coisa? Não. O intestino delgado, ele é a parte esterilizada do sistema digestório. Não há contaminação ali, tá? E ele é responsável, dentre outras funções, na absorção de proteínas e de gordura, tá? O intestino grosso é o que se mais fala hoje da parte do sistema digestório, porque o intestino grosso é onde ficam o que a gente chama hoje de microbioma intestinal, que são as bactérias e outros micro-organismos que fazem parte das funções do sistema digestório. E essas bactérias, elas têm funções importantes no funcionamento do intestino e também na produção de substâncias químicas para a melhora do funcionamento do cérebro. Por exemplo, existe um neurotransmissor que é uma química que age no cérebro, chamado GABA. Ele é o principal neurotransmissor depressor do sistema nervoso. Ou seja, se você tem pouco GABA, o seu cérebro é hiperativo. É o indivíduo estressado, ansioso. Então, já aponto aqui para você, a ansiedade tem uma raiz intestinal. São as bactérias intestinais que produzem essa substância que mantém o cérebro com a sua atividade dentro do que a gente considera normal. Então, a pessoa está com pouca bactéria? Ou ela está com as bactérias que não produzem o GABA. Então, ela precisa cultivar, então, essas bactérias boas. Aqui, no índice, tem algumas coisas muito interessantes. Vou ter que perguntar para o senhor, né? Estimulação neuroentérica na depressão. A depressão, olha só, não só a depressão, diversas doenças já estão confirmadas que são doenças intestinais. A doença de Parkinson é uma doença do cérebro, né? Sim. 5 anos antes ela aparece no intestino. 5 anos? 5 anos antes a pessoa começa com problemas intestinais, que no passado era apenas um problema intestinal que faz parte do processo. Hoje eles já não enxergam mais assim. Então, precisa melhorar a atividade intestinal para, entre outras, ajudar a prevenir, dentre outras doenças, né, a doença de Parkinson. Mas dá para tratar a depressão ou Parkinson cuidando do intestino? A doença de Parkinson, especificamente, uma vez instalada, ela é uma doença neurodegenerativa e progressiva. Você não tem como reverter ela. Mas você tem como ajudar a estabilizar, tratando do intestino. Porque são químicas que o intestino produz, o intestino que não funciona bem, que vão atrapalhar o funcionamento do cérebro. Então, a prevenção é cuidar do intestino? Isso, o intestino. Começaram a aparecer sinais de intestino que funcionava bem, agora ele está preguiçoso, pode ser um alerta. A gente precisa intensificar isso, tá?
E que tipo de exame se faz para detectar isso? Não existe ainda. Não existe. Então, é clínico apenas. É clínico. Aliás, pastor, uma das ideias que eu tenho, a gente está colocando em teste essa estimulação neuroentérica em 2 universidades aqui em São Paulo. Uma das propostas que eu apresentei é a gente desenvolver um exame de eletroenterograma, que é captar a atividade elétrica do intestino. A gente já está discutindo isso, talvez em 5, 10 anos, apareça, é o tempo normal que leva, né, para uma nova tecnologia a chegar. Porque o irmão termina o livro, eu vou ler, é muito interessante, né? Na última página do livro, antes da bibliografia, das referências, né, o irmão coloca assim, né? Por fim, quero explanar sobre a experiência dos humanos com órgãos internos. Os sumérios foram povos que acreditavam que o fígado era o principal órgão do corpo e porta de comunicação com Deus. Os egípcios foram povos que acreditavam que o coração era o principal órgão do corpo e porta de comunicação com Deus. Somos o povo que acredita no cérebro como o principal órgão do corpo. O intestino grosso, ou melhor, o arquencéfalo, será reconhecido pelas próximas gerações como o principal órgão do corpo. É isso. O intestino era apenas um órgão qualquer. Muito desprezado, diga-se de Até passagem. 50 anos no máximo atrás. E hoje ele é um órgão que vem ganhando notoriedade. Eu fiz o livro, coloquei ele à frente deste cérebro aqui, tá? Aí não tem implicações, por exemplo, aquela cirurgia que o pessoal tira um pedaço do intestino para a pessoa emagrecer? Tem muita implicação, mas como é tudo muito recente, a gente não consegue fazer correlações. O pastor havia me perguntado, eu não respondi sobre a depressão. Sim. A química da depressão é produzida pelos neurônios do intestino. Então, ó, o cérebro produz a tal da serotonina, que regula o humor. Produz entre 5% a 10%. 90% a 95% dessa química é produzida pelos neurônios do intestino. Por isso que se você come determinado alimento, isso tem um impacto no humor. As pessoas falam assim, mas comer chocolate é bom, né? Libera a tal da serotonina, e libera mesmo. Só que não só o chocolate, principalmente o ovo cozido, um alimento mais acessível, barato, que tem menos risco. Então pode consumir à vontade. E não engorda. Não engorda, o chocolate já tem o problema, né? Então, que tipo sabendo tudo isso, que tipo de providência a gente deve tomar, nós os comuns? Muito bem. O intestino a gente diz que o intestino é preguiçoso, não pode ser preguiçoso, tá? Algumas pessoas têm como objetivo falar, eu preciso ir ao banheiro 3 vezes ao dia. Também não precisa, tá? Então, você que vai ao banheiro uma vez na semana e funciona bem para você não tem dificuldade de evacuação, está tudo bem, tá? Não pode você ficar 10 dias sem ir ao banheiro. Conheço pessoas 1 mês sem ir ao banheiro. Obviamente, isso daí fugiu completamente do normal, tá? As pessoas falam também muito, mas não pode ter gases. Se você tem muitos gases, é um indicativo de que o intestino não funciona bem. E pode ser exatamente o contrário. É normal produzir gases. Então, por exemplo, a pessoa produzir gases e liberar esses gases até 25 a 30 vezes no dia é considerado normal. São as bactérias do intestino grosso que produzem os gases. Isso tem relação também com a alimentação, tá? Agora, se isso lhe causa desconforto, aí pode ser interessante buscar ajuda, talvez mudar o estilo de vida, o estilo de alimentação, tende a reduzir. Comer carne faz bem ou mal para o intestino? Faz bem. Comer carne demais pode ser o problema. Comer carne demais, tá? Então, os humanos consomem carne há milhares de anos. Então, o intestino está completamente adaptado. O sistema digestório está adaptado. O que acontece? A pessoa que consome muita carne, isso demora muito no estômago, isso predispõe a uma série de outras consequências. Porque o estômago precisa liberar muito ácido para digerir a proteína. E isso pode ter um impacto
no próprio estômago, né? Desenvolver uma gastrite ou coisa pior. Então, o ideal é, sim, a carne, ela precisa ter, para manutenção do organismo, né? Tem aminoácidos que só existem na carne, mas precisa de outras fontes de proteínas também. Pelo que eu vi, o senhor é dos meus. O senhor gosta de ovo cozido. Eu também. Gosto de ovo cozido. E é bom mesmo. É bom, o ovo cozido é bom. Se for possível, o ovo que cultiva no sítio, né? Na granja. Na chácara. E esse é o ideal, porque o ovo que vem industrializado, pode reparar, a gema dele é amarelinha, quase branca. Tá alguma coisa acontecendo ali que está diferente. Você pega o ovo lá da chácara, a gema já é bem alaranjada, quase vermelha. Preciso convencer as minhas galinhas a voltarem a botar. Elas estão em greve lá, desde a Páscoa. O frio. Olha, eu vou te contar. É frio, é? É por isso? Do frio diminui, né? Deve ser. Tenebroso. Bom, deixa eu chamar aqui os meus irmãos e irmãs para conhecerem melhor a Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Ela está com o curso bíblico e teológico totalmente remodelado. Se você já estudou na AGRADE, entra lá em contato, você vai ver as novidades. São coisa muito boa, vale a pena mesmo fazer o curso da AGRADE. Em plataforma EAD, ensino à distância, você estuda em qualquer lugar que você estiver, desde que haja internet. Para ter informação, liga para 3115-0819 em São Paulo, no horário comercial, ou entra no site agrade.com.br. Nesse caso, também entre no site da RIT TV, né? Nos ajude a fazer uma TV melhor, um programa melhor para você, faça suas críticas, suas observações, ponderações, dê suas sugestões, tudo isso vai ser muito bem-vindo. A gente vai para o intervalo, volta já já com a continuação dessa entrevista e outras coisas também. Vamos lá. Chegou a hora de nos conhecermos melhor. É o momento em que, aqui no Vejam Só, a gente exibe as fotos dos nossos telespectadores e telespectadoras, né? E esse pessoal vai concorrer ao sorteio que a gente vai fazer aqui. Periodicamente fazemos sorteios. O brinde dessa vez é a caneca do Vejam Só. E quem não quiser esperar o sorteio, vá ao Shopping do Povo. Lá você encontra canecas como essa e muitas outras coisas ligadas à vida da fé. Desde livros, bíblias, CDs, DVDs e roupa, calçado, tem uma infinidade de coisas, por isso chama Shopping do Povo, tá? É a Avenida São João, 816, bem em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, sede de São Paulo, só atravessar a rua. E tanto uma quanto outra ficam a menos de 100 metros da saída da estação metrô República. Muito fácil, muito pertinho, né? Saiu do metrô República, em menos de 3 minutos você está na porta da Igreja da Graça, tá bom? E em frente, o Shopping do Povo. Vamos lá, a primeira foto de hoje vem de Cubatão, cidade bem próxima do litoral paulista, né? O Antônio é nosso telespectador e o Bispo Hildo é que está lá atrás, se não me engano, né? Antônio, Deus abençoe, muito obrigado pela sua audiência. Em Mauá, na Grande São Paulo, nós temos a Isabel, nossa telespectadora. Deus abençoe, Isabel, um grande abraço para você. E em Recife, capital de Pernambuco, o Pedro e o Rodolfo são nossos telespectadores e assistem ao programa juntos. Olha lá, duas gerações assistindo ao programa, né? E a foto mostra o Zeca lá de uns 20 anos atrás. Tá bonitão, hein, Zeca? O tempo não passa para você? Vamos lá. Nós estamos entrevistando o professor Igor Duarte,
neurocientista, professor universitário, escritor, palestrante, falando sobre o arquiencéfalo, o predecessor do cérebro do jeito que nós o conhecemos, e ele é o intestino. Muito provavelmente, por conta da eliminação das fezes, o intestino sempre foi um órgão considerado de segunda classe, né? E agora a gente descobre que ele é de primeiríssima. Pois é, eu acho que é exatamente isso. Como era um órgão do rejeito, né? Ele era um órgão, mesmo porque o nome que deram para ele, intestino, significa que é apenas qualquer coisa, sabe? Imagina assim, dá para viver sem ele, caso perca, né? E não é bem assim. Então, por exemplo, se a pessoa perder uma parte do intestino, os neurônios que estavam ali no meio, eles faziam a comunicação com os demais. Então, perde essa comunicação. Isso tem um impacto no funcionamento do intestino, isso também tem um impacto direto no que vai retornar para o cérebro, de influência e de substâncias químicas, sabe? Então, mexer no intestino, no sistema digestório, é muito mais complexo do que se imagina. Até hoje, para a medicina chegar no que a gente conhece hoje como cirurgia bariátrica, tentaram um monte de outras coisas que não deram certo. Aliás, conheço muita gente que se submeteu à cirurgia bariátrica e que se arrepende amargamente disso. Porque, embora tenha emagrecido, tem uma série de outros complicadores que apareceram que nem se imaginava que isso viria a acontecer. Pois é. Agora, no índice, o senhor fala de tratamento de TDAH. TDAH, dislexia. Dislexia? A gente pode melhorar ativando o intestino. Não diga. Então, se você melhora o intestino, aí eu proponho no livro, existem os pontos que você estimula. Eu bebi um pouco na fonte da acupuntura, tá? Não vou negar aqui, embora não seja acupunturista. Diferente da acupuntura, que eles falam de canais energéticos, que não sei nem como explicar isso, né? A comunicação do intestino com o cérebro, ela é via sistema nervoso. Então, existe uma comunicação. Então, se você melhora aqui, você melhora aqui. Pastor, eu tenho resultados interessantes. Eu quero comentar aqui com o senhor uma paciente que ela nem é minha paciente. Hoje eu atuo numa clínica e quando eu fui apresentar essa técnica lá para a equipe da clínica, tinha uma paciente e eles falaram assim, vamos aplicar nela? Então, eu ensinei a paciente a fazer o estímulo na casa dela, ela tinha o equipamento. E 1 mês e meio depois, essa paciente ela teve sequelas de AVC. Ela ficou com o lado esquerdo paralisado. 1 mês e meio depois, ela mandou o vídeo para me mandarem a mão dela já mexendo. E ela atribui ao tratamento que eu ensinei a ela a fazer no livro. Então, recupera até AVC. Ela tá tendo avanços significativos olhando para o intestino. Veja, ninguém nunca olhou para o intestino para esse tipo de problema. Então, a gente sempre falava em intestino, tem que melhorar o intestino para melhorar o intestino e o humor. Porque aquela história de que o indivíduo enfesado é um mal-humorado remete ao humor. Então, as primeiras correlações foram feitas entre intestino e humor. E é muito mais do que isso. Tem interação no aprendizado, tem interação no foco e relacionamento interpessoal, intrapessoal. Mas essa estimulação ela é feita em casa? Não, ela é feita com um dispositivo eletrônico, tá? Mas não é nada extraordinário, é o que os fisioterapeutas já utilizam. Eu sou fisioterapeuta, peguei dessa tecnologia e coloquei para estimular áreas específicas do intestino, tá? Então, esse é um tipo de estímulo. Um outro tipo de estímulo é o magnético. Quando a gente fala em magnetismo, muitas pessoas acham que a gente está falando de misticismo, e não é. O magnetismo, ele tem um efeito no organismo, porque as células de sangue, elas contêm ferro, e o ferro é atraído pelo campo magnético. Então, se você coloca pequenos eletrodos magnéticos em áreas específicas do abdômen, você melhora a circulação.
E é aí, talvez, pastor, a principal atuação desse estímulo que eu menciono no livro, que é a estimulação neuroentérica, que é melhorar a circulação intestinal. Provavelmente quem está assistindo agora nunca ouviu falar isso. Olha, você precisa melhorar a qualidade da circulação intestinal. A gente ouve falar, tem que melhorar a oxigenação do cérebro, a oxigenação do coração, a oxigenação do intestino, eu que estou trazendo agora. Fazendo esses estímulos, você melhora primeiro a atividade intestinal, depois você tem outras melhoras no funcionamento do cérebro também. E quem é constipado? Eu tenho... Bom, primeiro que o constipado, ele já tem problemas de humor. Todo indivíduo constipado é mal-humorado, que é daí que vem o ditado popular, né? O dito, né? Enfesado. A gente fala também, cara feia para mim é fome, o intestino que não funciona bem afeta o humor. Tem um impacto na motilidade, porque quem é que faz o intestino contrair, ter a motilidade? São os neurônios do intestino. Esses neurônios do intestino precisam, como esses neurônios aqui, receber nutrientes e oxigênio. Se eles não recebem, como é que eles vão acionar o intestino para funcionar? Não vai. Então, a gente consegue melhorar o funcionamento do intestino. Que bacana. Há quanto tempo o senhor fez essas descobertas? Eu terminei o livro em dezembro, e aí a gente foi lançado em março deste ano. E eu fiz algumas apresentações, então as pessoas entram em contato pela internet querendo saber mais. E uma paciente entrou em contato, eu atendi essa paciente online, e o intestino dela desapareceu depois de um AVC. Ela teve um AVC há alguns anos, e o intestino dela simplesmente desapareceu. Ela fez todos os exames e todos os tratamentos, e então não teve alternativa para ela, nada solucionou. Então, o que ela fazia? Ela tomava um laxante e, depois de algum tempo, ela ia ao banheiro. O termo não era evacuação, porque ela só ia lá eliminar isso. Então, ela me questionou, falou se era possível. Eu falei assim, eu não posso, já fez tanto exame, já fez tanto tratamento, não dá para afirmar nada. Mas eu acho interessante a gente iniciar um tratamento. E ela iniciou, ela começou, eu mandei os eletrodos para ela colocar em locais específicos. E nesse último mês de maio, ela não usou o laxante e já foi ao banheiro 5 vezes. Isso é, para ela, palavras dela mesmo, foi como se fosse um milagre. Entende? Está ressuscitando. Está ressuscitando. Então, a gente ainda tem um longo caminho, mas só para vocês entenderem que, utilizando esses estímulos, é possível você reabilitar funções intestinais. Que bacana. Deixa eu mandar 2 ósculos santo aqui. O Elias Dias, ele é nosso telespectador lá na Inglaterra. Aliás, um telespectador assíduo. Elias, Deus abençoe você e todo o povo, tua família aí na Inglaterra. Um ósculo santo para vocês. E o Luiz Eduardo Santos, ele é pastor e manda um abraço, que a gente retribui. Ele é pastor lá em São José do Rio Preto. Todos eles estão assistindo ao programa. Não tem pergunta, mas querem se manifestar. Né? Um abraço a todos. Sinal que o que a gente está falando aqui é realmente muito útil. De fato, irmão, a gente conhece bastante, principalmente os mais idosos, né, como eu, gente que sofre com questões intestinais, mas no nosso reducionismo isso vai apenas à dieta. Tem que resolver isso com dieta. Não é assim, né? Uma parte sim, mas essa parte, quem vem tratando são os nutricionistas. Eles vêm tratando bem, só que, olha aí, pastor, uma boa parcela da população, principalmente mulheres, mesmo com a dieta adequada, ainda não funciona. Então, eu tenho outras pacientes que têm problemas de constipação e já fez todo tipo de dieta, já tirou glúten, já colocou fibras e aumenta o consumo de água, que é o ideal mesmo, é o ideal, mas isso só não resolve para todo mundo. Aí entra em ação um exercício, estou trazendo isso agora, um exercício de estimulação externo, não tem efeito colateral, a menos que você tenha algum tipo de implante metálico ou dispositivo eletrônico, chip,
Fora isso, não tem nenhum tipo de contraindicação. Diferente dos medicamentos, que você toma um medicamento para ter um efeito, ele tem aquele efeito e tem 3 efeitos colaterais, que não tem efeito. Efeitos indesejados. Então, é uma boa alternativa para as pessoas que sofrem. A estatística brasileira diz que quase 70% das mulheres têm problemas intestinais. É uma epidemia. As pessoas que eu conheço que têm problemas são mulheres. Tem a ver com hormônio, será? Tem a ver, pastor, tudo que é relacionado a músculo, e o intestino ele é feito de músculo, tudo que é relacionado a músculo, homens levam vantagem. Tá? Então, as mulheres já têm uma desvantagem fisiológica. E tem um outro problema que eu percebo, que ele é cultural. Que é, por exemplo, num círculo masculino, é mais aceito um amigo falar para o outro assim, ó, dá licença que eu vou ali usar o banheiro. Nos círculos femininos, isso não é muito bem aceito. Então, por exemplo, gases nos círculos masculinos, eu percebo que é mais bem aceito um amigo liberar gases na presença de outros. No círculo feminino, não. Além disso, as mães dizem para os meninos que você é menino, pode fazer em qualquer lugar. Para a menina, não. Olha, filha, você precisa fazer só onde o banheiro é bem limpinho. E onde esse banheiro é limpinho? Só em casa. E aí entra essa menina. Eu conheço várias mulheres que passam mal quando viajam porque não conseguem usar banheiro fora de casa. Elas já foram condicionadas. Esse é o Mas fato. agora, pastor, eu sou inclinado a acreditar, lembra que o intestino ele é inteligente? Eu estou inclinado a acreditar que existe uma memória intestinal, ninguém também nunca falou disso, que o intestino ele dá o comando para ir ao banheiro e você diz que não. Dá o comando, você diz que não. Um dia ele fala, ok, aprendi, não é mais para usar. E aí a vontade nunca mais vem. E aí você está lascado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Campo protetor dos bebês. O que é isso? Como o intestino, ele é feito de neurônios, e esses neurônios, eles produzem eletricidade, a eletricidade gera um campo magnético. E essa é a especulação minha, tá? Então, eu especulei. Uma das funções do intestino é essa interação magnética com outros campos magnéticos de outras pessoas, inclusive do bebê, e essa proteção magnética contra interferências externas. Então, eu acredito que o intestino seja, além de tudo isso, um órgão protetor para o desenvolvimento embrionário e fetal. Então, é mais do que a gente imagina ainda. E o senhor comenta também o formato do abdômen? Isso. Então, eu percebi pessoas que o resultado é melhor, são as pessoas em que o abdômen é reto. Não brinca. Não, mas não é o seu caso, não, pastor. Nem o meu. Embora eu esteja longe do ideal. Pessoas em que têm o abdômen muito avantajado, você perde a coerência da relação intestino-cérebro. Então, você faz o estímulo e o estímulo ele não tem o efeito desejado. Entendi. Todas as pessoas em que eu consegui os efeitos positivos são pessoas que o abdômen está normal. Abdômen normal, não é o abdômen avantajado. Então, antes de iniciar qualquer tipo de tratamento dessa natureza, precisa fazer um trabalho de reduzir o volume abdominal. Aí, agora na página 120, o senhor fala que o amor inicia no arquencéfalo. É isso. É aquilo que o senhor estava falando de, ela me pegou pela barriga? É isso. Então, é o intestino que vai determinar, não só pelo intestino, não pela inteligência do intestino, mas pela relação intestino e imunidade. É a imunidade que fala assim, pode se relacionar com ele, pode se relacionar com ela. Tá? E, então, talvez não seja a palavra, não seja amor à primeira vista, seja amor... Eu não consigo nem imaginar. Veja, mas olha que interessante, porque se isso realmente for verdade... Mas isso tem algo que me chama a atenção, pastora, há muito tempo. Desde criança, uma vez, eu relato isso no livro também, um amigo do meu pai esteve em casa e ele
ele pegou uma das plantas, minha mãe sempre teve muitas plantas em casa, e ele falou assim, tá vendo essa planta? Se você amassar ela e colocar para uma criança cheirar, se essa criança tiver vermes, a criança sai correndo. A criança não gosta do cheiro da planta. Eu acho que essa planta é o mastruz, eu não tenho certeza. Mas algo ficou em mim, no sentido de que o verme fica no intestino. Como é que esse verme ele consegue controlar as decisões do cérebro? Porque é o cérebro quem decidiu cheirar, correr ou ficar, não é isso? É. Se isso realmente for verdade, tem um outro ponto a favor de que o intestino não só é o primeiro cérebro, como ele tem uma área de controle central ali. Influencia diretamente. Influencia diretamente. Crianças com vermes não têm os desejos de comer barro, comer reboco de parede. É. A medicina chama isso de alotriofagia. Eu tenho uma visão diferente, eu não acredito nisso, porque, veja, eles dizem que é assim, você come e o verme desvia os nutrientes, pega para si os nutrientes. E aí o cérebro sem o nutriente fica com o desejo de comer barro. Eu, sinceramente, não acho que isso é verdade, porque se uma pessoa que tem anemia, é falta de ferro. A gente não vê a pessoa com anemia lambendo portão, roda de carro ou coisa do tipo. Porque falta o nutriente ali. Então, eu acho que eles não tinham essa explicação, apareceu essa daí. Tá? Então, na minha visão, o verme intestinal, ele conseguiu, através do intestino, controlar a área das decisões no cérebro. E aí é que a pessoa fica com vontade. Aí ela fica com vontade. Se isso for verdade, o Elon Musk, ao ver nessa nossa apresentação, vai querer colocar chips no intestino agora. Não duvido nem um pouco. Vamos lá. A Jane, ela fez o seguinte comentário sobre a pergunta da enquete. Ela diz, sim, eu já sabia que o intestino é considerado o segundo cérebro pela ciência. Então, as informações estão correndo hoje, né? Graças a Deus. Correndo. O Bruno já disse, não sabia que o intestino tinha essa relação tão próxima com o cérebro. A maioria de nós, pelo contrário, né? Supervaloriza o cérebro e desvaloriza ao máximo o intestino. Né? Essa é uma coisa que a gente precisa rever na vida. Pois bem, conversamos aqui com o professor Igor Duarte, neurocientista, escritor, palestrante e autor do livro O Primeiro Cérebro, que eu já mostrei para você aqui, né? E onde ele aborda essa questão das estimulações. Né? No livro o senhor explica como fazer a estimulação? Explico, sim. Está tudo detalhado lá. Tá, maravilha. Quem quiser comprar o livro, como é que faz? O pastor, pode entrar em contato nas redes sociais, né? dr.igorduarte, lá no Instagram, mas está disponível também na Amazon e na Magalu. Então tá bem fácil. Quem quiser os contatos do Dr. Igor para levá-lo a fazer palestra, etc., ou até comprar o livro mesmo, os contatos dele foram publicados ao longo da entrevista e estão arquivados à sua disposição nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, tá bom? Vamos ver o resultado da enquete, que eu já estourei o tempo aqui. Vamos lá. Você já sabia que o intestino pode ser considerado uma extensão do cérebro e vice-versa? Vamos lá. Sim, 58%, não, 41%, e 1% desconfiava. São os desconfiados. Os mineiros desconfiam de tudo. Tá certo. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos encontramos no próximo Vejam Só, querendo, Senhor.